Nós estamos diante de uma palavra incrivelmente poderosa. Essa palavra, ela traz para os nossos dias algo muito notório para que nós venhamos a aprender. Eu sei que a campanha fala sobre óleo, e óleo ele tem um significado muito lindo na Bíblia, não somente a respeito do Espírito Santo, mas o óleo ele é um instrumento para grandes curas e milagres. Só que agora o nosso evangelista João, ele vai se destacar em meio àqueles que anunciam as boas novas de salvação. Eu creio que você já conhece acerca dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são bastante semelhantes na sua retratação da vida de Cristo. Porém agora João ele vai ser diferente em retratar a Jesus como Salvador. Ele não somente vai destacar que Jesus é o verdadeiro Salvador, mas ele vai ser além do seu tempo. Presta atenção. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, no seu começo do seu evangelho, ele começa falando do nascimento de Jesus, acerca de que Jesus nasce em uma manjedoura. João não tem essa perspectiva a respeito de Cristo. João, ele vai além daquilo que os outros evangelistas estão falando. Enquanto eles, Marcos, Lucas e Mateus, está dizendo que Jesus passou a existir através da mulher virgem Maria, João agora vai dizer que antes mesmo de tudo existir, Jesus já existia. No primeiro capítulo do livro de João, ele vai começar dizendo: e no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e por ele todas as coisas foram feitas. Quando nós paramos para analisar o livro de Gênesis, nós vamos ver que toda a criação, glória, não foi feita pela mão de Deus, apenas o ser humano, e tudo que passou a existir foi criado através da palavra, foi criado através do Verbo. Era João atestando aquilo que Moisés disse, que foi através de Jesus que tudo passou a existir. Ou seja, o que João está dizendo é: o nosso Senhor Jesus, ele tem um poder tão infinito que as coisas que não existem, ele faz trazer a existência. Você perdoa de dar uma glória a Deus, pelo amor de Deus? Se liga aí comigo, porque Jesus está dizendo nessa noite: eu não sei o que é impossível que a existência pode realizar, mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: eu sou capaz de trazer a existência aquilo que não existe. Eu sou capaz de trazer aquilo que não existe. Eu sou capaz de fazer aquilo que ninguém fez. Eu sou capaz de curar aquilo que o médico não cura. Eu sou capaz de libertar aquilo que o homem não liberta. Eu sou capaz de mudar aquilo que já disseram que não tem mais jeito. Levanta a mão nessa noite, porque o céu está portando e dizendo: através de mim, tudo irá se realizar. João agora, no capítulo de número 15, bora lá que o tempo não nos espera. No capítulo de número 15, Jesus aqui está fazendo um ensinamento maravilhoso. Ele está fazendo um ensinamento aos seus discípulos, aquele que ouve é maravilhoso que Jesus traz. Porque somente no livro de João nós vamos encontrar essa singularidade de mostrar Jesus retratando não o reino, mas a si próprio. Bora lá. O capítulo 15 é Jesus mostrando quem ele é e mostrando quem é a igreja. Por que, pastor? É lindo, presta atenção aqui baixinho. O capítulo 15, Jesus está dizendo: eu sou a videira. Ele está atestando quem ele é. E ele também está dizendo quem é você. Você é o ramo, é a vara. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, minha vista? Eu sou a videira. Eu sou a estabilidade da vara. Eu sou aquele que traz a nutrição para a vara. Eu
o ramo. Eu sou aquele que trago proteção para o ramo. Eu sou aquele que trago força para o ramo. A raiz está fincada e é ela que tem a missão de trazer nutrição para os ramos produzir. O que Jesus está dizendo: você não se preocupa em trazer nutrição, em trazer força, em trazer graça. Você se preocupa em produzir. Você se preocupa em gerar. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: você não está preparado para se automedicar. Você não está preparado para se autonutrir. Você não está preparado para se autoalimentar. Mas você está preparado para produzir para o reino. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu coloquei você enxertado na videira. Não foi para ser mais um no meio da multidão, mas eu coloquei você enxertado na videira para fazer o crescimento acontecer, para fazer gerar novas coisas, para gerar novos frutos, para gerar novas vidas. E aqui se revela o problema: é que a nossa geração está mal acostumada a ser nutrida e ficar parado, a ser alimentado e ficar parado, a receber de Deus e ficar parado. Só que nessa noite eu vim com um alerta para a igreja. Deus não quer ramos secos no meio da árvore. Deus não quer ramos fracassados no meio da árvore. Pois todo aquele que não dá fruto, o meu Jesus está dizendo: eu corto ele, mas não perco a árvore. Eu corto ele, mas não perco a árvore. Eu corto ele, mas não contamina a árvore. Preste atenção. Eu vou entrar nesse negócio. Quando eu olho para a questão de árvore, eu lembro de uma árvore lá no livro de Gênesis, que o próprio Deus vai dizer: ah, então essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Mas Adão acaba pecando mediante a árvore. O pecado de Adão gera uma consequência inimaginável. Mas eu amo Jesus, minha vista. E quando ele se revela para trazer libertação para o povo que está dentro do Egito, ele vai chamar a Moisés para se tornar um libertador. E de várias tipologias, de várias maneiras, de várias formas, Jesus poderia, ou melhor, Deus poderia se apresentar para Moisés. Mas ele escolhe se apresentar no meio de uma sarça ardente. Ele escolhe se apresentar no meio de uma árvore pequena para mostrar a Moisés a grandiosidade do seu poder. Porque Moisés, ele é pastor de ovelha no meio do deserto. Eu não entendo esse negócio. Como é que pastoreia a ovelha no deserto? Ovelha gosta de grama e gosta de água. Só que eu estou vendo Moisés subindo montanha, descendo montanha, encontrando deserto e pastoreando ovelha. E ele vê o que mais é normal Moisés ver no meio disso tudo: é a árvore pegar fogo no meio do deserto e rapidamente a quentura, aleluia, extinguir e acabar com a árvore. Mas eu olho para o texto e isso vai chamar a atenção de Moisés, porque uma árvore pega fogo e quanto mais ele olha dizendo vai acabar o fogo, mais o fogo pega. Ele olha para a árvore dizendo daqui a pouco ela morre, a árvore continua de pé. Ele olha para a árvore pegando fogo e ele diz a árvore daqui a pouco vira cinza, mas ela permanece. E isso vai chamar a atenção de Moisés, vai fazer ele ficar maravilhado. Porque quer ver uma coisa que Satanás, melhor, uma coisa que o inimigo da igreja não suporta, é quando ele olha de longe e diz está pegando fogo, mas daqui a pouco passa e o fogo aumenta. Ele está olhando de longe dizendo é fogo de palha, é só pressão, é só agonia, daqui a pouco para, daqui a pouco cessa. Mas eu imagino o inimigo da igreja olhando e dizendo rapaz, quando é que esse culto vai acabar? Porque quanto mais fogo desce, mais fogo queima. Quanto mais fogo desce, mais fogo queima. Quanto mais fogo desce, mais fogo queima. E o interessante é que o fogo externo, o fogo estranho, quanto mais pega, mais consome, mais destrói. Mas o fogo que tem dentro do altar, quanto mais pega, mais fogo tem e mais estabilidade dá. Oh, glórias a Deus. Preste atenção nisso aqui, porque Deus está dizendo aquilo que vem do alto não destrói, aquilo que vem do alto preserva. Ah, você pode dar um glória, mas eu
vou repetir. Tudo aquilo que vem de Deus não destrói. Tudo aquilo que vem de Deus preserva. Oh, maravilha! E quando eu falo de fogo, bem baixinho, e quando eu falo de fogo, eu vou lembrar que o apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, ele vai olhar e dizendo, presta atenção, porque uns de vocês estão dizendo eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo, e outros estão dizendo eu sou de Cefas. Aí Paulo vai escrever dizendo, o evangelho é o mesmo, o fundamento é o mesmo, só muda é um tipo de material da construção. Aí Paulo vai olhar e dizer, você construa da maneira que você quiser, mas o fundamento é o mesmo. Uns constroem com ouro, outros constroem com prata, outros constroem com pedras, outros constroem com feno. Mas aí Paulo dá uma alerta. Ele vai olhar para a igreja e alertar dizendo, você saiba bem aquilo que você vai usar para a construção, porque quando o fogo vier, ele vai revelar todas as imperfeições. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o problema está que muitos querem fogo, mas não querem ter suas muitos querem experimentar o fogo e a bispa, mas não querem ver suas imperfeições à mostra. O problema está aqui. Paulo está dizendo, olhe lá, preste bem atenção como você edifica, preste bem atenção como você constrói, porque o fogo virá para trazer duas revelações. A primeira função do fogo é revelar, a segunda função do fogo é dar estabilidade. Bora lá que você vai entender o que eu estou dizendo. O fogo que revela a imperfeição é o fogo também que dá estrutura para a casa. Bora mais uma vez. O mesmo fogo que revela o que está escondido é o mesmo fogo que vai te dar estabilidade suficiente para tapar as brechas. Porque Moisés vai ver o fogo na sarça pegar fogo. E ele se maravilha. E aquele fogo é algo esplêndido, porque está dando estrutura para a videira permanecer intacta. O fogo está queimando e a sarça está intacta. Estabilidade. Cadê a imperfeição, pastor? Quando Moisés chega perto para ver minha vista, uma voz grita, tira a sandália dos teus pés. A estabilidade era para a árvore, mas revelar a imperfeição era para Moisés. Tem gente que Deus vai revelar imperfeições e tem gente que Deus vai dar estabilidade. Quando a voz ecoa da árvore dizendo, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, era a mesma coisa que a voz gritar e dizer, Moisés, você está vestido como hebreu, pastoreando como hebreu, falando como hebreu, mas os seus pés estão ainda no Egito. Ninguém sabia que a sandália era do Egito, mas Deus sabia que a sandália era do Egito. Por que, pastor? Presta atenção. O fogo, quando revela, não vem para envergonhar, mas vem para te capacitar para o chamado. Glória a Deus. Ninguém que tem imperfeições ocultas é apto para um chamado divino. Pesado isso aqui? Mas bora lá. Todos que receberam um chamado de Deus tiveram as suas imperfeições expostas. Vamos para a Bíblia? Abraão mentiu. Jacó usurpou. Depois mentiu também. Isaac mentiu. Bora continuar ou está para você? Noé embriagou. Quem mais? Sansão adulterou, ficou de olho no que era dos outros. E por isso tomou uma facada no cabelo. Desobedeceu o pai e mãe, porque o pai disse a ele: aqui tem tanta menina bonita, você quer pegar lá de fora? Tanta gente bonita dentro do nosso povo, você quer pegar povo estranho? Moisés bateu na rocha, era para tocar, se empolgou. Todos foram expostos para
mas aceitaram as suas imperfeições e disseram: eu vou mudar. Glória a Deus, aleluia. Por causa da presença. Glória a Deus. Eu vou mudar por causa da presença. Quando o fogo diz: Moisés, o teu pé ainda está no passado, é a mesma coisa que ele ouvir a voz dizendo: eu sei que você quer viver o futuro, mas é impossível estando preso às coisas do passado. Tire primeiro dos seus pés aquilo que não faz parte da minha chamada, e você viverá na minha chamada verdadeiramente. O problema se revela aqui, é que Deus está dizendo: tira, e você está dizendo: eu vou deixar. Presença terrível. Deus está dizendo: não anda, e você está dizendo: não. Deus está dizendo: não quero, e você está dizendo: deixa, Senhor, eu assumo o risco. E aí Deus trouxe esse vaso aqui para te dizer hoje: suas imperfeições serão expostas para poder você vivenciar coisas Glória a extraordinárias. Deus, aleluia, Jesus. Porque eu olho também no livro de Amós, minha bispa. Deus vai pegar Amós e usar a vida dele como uma lição. Já reparou que Deus cobra muito de profeta? É porque Deus, na maioria das vezes, vai usar a vida do profeta como exemplo do povo. E Deus vai pegar a vida de Amós, boiadeiro, riscador de sicômoro, vai levar para dentro de Judá, para o povo desgraçado que não queria ouvir a verdade, e vai dizer: olhe, eu não quero ouvir o que você tem, Amós. Mas Amós vai dizer: olhe para a minha vida, eu sou boiadeiro, eu sei lidar com bicho brabo, então a sua brabeza para mim não é nada. Eu sou riscador de sicômoro, e tenho um segredo para você: pois a árvore do sicômoro, esse tipo de videira, o fruto não amadurece sozinho, minha bispa. Aí nasce essa profissão: alguém com uma haste de ferro, com um espinho na ponta, que ia no fruto todos os dias de manhã e o feria, para que o líquido que está dentro do fruto fosse posto para fora, para que depois que o líquido saísse, amadurecer aquilo que estava verde. É Deus usando a vida do profeta e dizendo: muitas vezes eu vou permitir o fruto ser ferido para gerar em você um amadurecimento necessário. Glória a Deus. Deus, que forte. Às vezes o líquido vai ser jorrado nas madrugadas, vai ser jorrado na oração, vai ser jorrado na praia, vai ser jorrado na luta. É Deus dizendo: Deus te deu uma estrutura, maturidade para viver coisas que ninguém antes vivenciou. Mas para lá, presta atenção, porque quando o mesmo tempo que fala de imperfeição, Jesus veio no capítulo 15, eu entro no texto agora começa a pregar. Jesus no capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a árvore, você é o ramo, e toda vara que dando em mim não der fruto, corta, porque ele não põe em risco a sua igreja por causa de uma vara desobediente. Bora lá. Jamais Deus vai colocar em risco a condição espiritual da igreja por causa de um desobediente. O desobediente será cortado, mas a igreja será preservada. É Deus: olha, pera lá, pelo amor de Deus, segura isso, porque Deus está falando com a igreja: eu tiro, arranco e jogo fora o desobediente, mas não contamina a minha igreja. Só que o problema é que muitos estamos enxergando de uma maneira diferente. Estão enxergando e dizendo: não, pastor, tem que ter calma, é só uma vida. O agricultor não tem calma com vara desobediente. Corta! Glória a Deus. E Não, pastor, não entende, é uma alma. Eu entendo, que não entende é o dono da árvore. glória a Deus. Jesus certo dia chegou caminhando, cheio de fome, viu uma árvore e a videira, disse: eu vou comer, porque ali tem fruto. Bonita demais de longe. Quando ele chegou perto, não tinha o fruto, só era a folha. Jesus rapidamente amaldiçoou, ela secou e morreu. Sabe o que é isso? Jesus olhando, dizendo: não adianta manter dentro da obra, manter em movimento aquele que só consome nutrição e não gera. Aleluia. Não adianta manter
aquele que recebe a nutrição, mas não gera. Só desgaste de energia, só desgaste de força, só desgaste de conteúdo, só desgaste de oração, de meditação. Chama para o monte, mas não vai. Chama para a madrugada, mas não desce. Chama para a vigília, mas não quer. Chama para uma vida de meditação na palavra, odeia. Chama para uma vida de oração nas madrugadas, no ciclo de oração, no culto de oração, no culto de meditação, não aceita. Chama para um culto de libertação, vem quando quer. É Deus dizendo, é desgaste de nutrição. Corta! Aí o agricultor é lindo, porque o agricultor não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu passo a mão na cabeça de quem eu quero, mas Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque o agricultor vai dizer, já que aquele que não produz eu corto. Alguém pode imaginar, quem produz recebe um tratamento bom. Aí ele diz não. Quem produz recebe um tratamento diferente. Jesus diz, na minha casa não tem tratamento diferente. Da mesma forma que eu como de Chico, eu como de Francisco. Aí ele vai olhar e dizer, já que você está produzindo, você vai passar por um processo chamado limpeza. O processo chamado limpeza é um processo dolorido para o ramo e mais dolorido ainda para a árvore. Você vai entender o que eu estou falando. Por quê, pastor? No processo de limpeza, o agricultor, ele vai raspar a árvore, raspar o ramo. Por quê? Bora lá, aqui é ciência, me ajude, não sou muito bom não, mas bora lá. Na ciência, quando a árvore começa a entrar no processo de germinação, a árvore também começa a entrar em um processo de dilatação. Só que essa dilatação da árvore vai gerar algo que nós conhecemos como seiva, para facilitar o nascimento da flor e gerar da flor o quê? O fruto. Então a árvore começa a dilatar, ou melhor, se dilatar e gerar seiva. Só que com o passar do tempo, com o passar das estações, a seiva começa a entrar em um estado de enrijecimento. Esse enrijecimento nós conhecemos como casca. A árvore que muito tem casca é a árvore que mais produziu, porém não passou pelo processo de limpeza, porque não teve alguém para cuidar dela. Ela produzia, ela gerava, mas o processo de gerar, o processo de produzir, gerou também nela um enrijecimento. Preste atenção comigo, pelo amor de Deus. Quando a árvore, ela até produz, ela até gera, mas não passa pelo processo da limpeza, chegará um momento que ela parará de produzir, não porque ela é má, mas porque não aceitou passar pela limpeza. Comigo para você dar esse glória. É Jesus olhando para mim e para você dizendo, você conhece algum vaso que canta muito bem, mas hoje em dia não canta mais? Conhece algum vaso que prega muito bem, mas a vida dele não é exemplo para nada? Você conhece um vaso que intercede muito bem, mas a particularidade da vida dele não presta? Você conhece alguém que tem uma eloquência incrível, mas a sua vida pessoal não deve ser limitada de forma nenhuma? Ele canta, ele prega, ele produz, mas está enrijecido pelas coisas da vida. Não aceitou passar pela correção. E quando o crente não aceita passar pelo processo de correção para que ele gere mais fruto, automaticamente, eu estou falando o quê? Automaticamente ele vai começar a achar que ele em si é autossuficiente, que ele em si, ele não precisa de que ninguém o corrija, que ele em si
esse não precisa ser liderado, que ele já conhece mais do que todos, sabe mais do que todos, conhece o mundo espiritual mais do que todos. Não aceita conselho, não aceita correção, não aceita disciplina, não aceita mudar de vida, porque já está enrijecido. Um dia produziu, segura, um dia ele produziu, e essa produção foi tamanha que subiu a cabeça dele, e ele começa a pensar: eu não dependo de ninguém para produzir, eu não dependo de ninguém para crescer, eu não dependo de ninguém para ser, eu não dependo. Só que a Bíblia vai dizer, oh misericórdia, a Bíblia vai dizer que a árvore, para gerar, ela tem que receber água, ela tem que receber uma terra fértil, e somente o agricultor é que vai dar a condição necessária para a árvore crescer. Somente o agricultor vai dar a condição necessária para a árvore produzir. Ou seja, eu sou dependente do agricultor, e aquele que acha que não é dependente dele já está morto. Não tem tratamento melhor do que o outro na casa de Deus. O problema é que a nossa geração é muito boa em aconselhar e péssimo em ouvir conselhos. É muito bom em pregar, mas péssimos em seguir aquilo que prega. São maravilhosos em cantar, com notas musicais lindas, harmonicamente falando, belíssimas, maravilhosos, eloquentes em sua dilatação vocal. Falei bonito, não falei? Mas não vivem 1% da adoração que cantam. Não vivem 1% da adoração que eles dizem professar. Sabe o que é lindo? É que na maioria das vezes o adorador que adora só adora em espírito, mas nunca adora em verdade. Na grande maioria das vezes. Por que, pastor? Porque hoje eu sei que existe adoradores na casa de Deus que cantam e pregam muito bem, mas são prostitutos lá fora. Cantam e pregam muito bem, mas são homossexuais lá fora. Cantam e pregam muito bem, mas o que mais tem hoje em dia, infelizmente, nos altares são lésbicas disfarçadas de adorador, gays disfarçados de adorador, adúlteros disfarçados de adorador, homens e mulheres que perderam o temor, estão enrijecidos porque um dia produziram e acham que o passado importa mais do que o presente. Não querem passar pelo processo de limpeza. Se esqueceram do versículo de número 4, que diz que sem mim, Glória a Deus, sem mim, nada podeis fazer. A nossa geração é a geração mais hipócrita, é uma geração mais arrogante, que não aceita a correção e se acha autossuficiente, esbanjando-se no seu conhecimento de nada. A geração mais doente, porque nunca experimentou a verdadeira adoração. Porque uma adoração verdadeira não precisa da guitarra tocar, glória a Deus, não precisa da bateria, do timbal. Eu amo as coisas de Deus, mas eu sou de uma época que o culto era feito com as lâmpadas amarelas. Mal tinha cadeira, mal tinha instrumento, era do pandeiro na meia-lua, e quando tinha, graças a Deus, o timbal. E o fogo caía. Todo mundo, e o fogo caía. Deus curava câncer, Deus curava AIDS, Deus curava enfermo.
somente para postar uma foto no Instagram. Suas lágrimas são somente para colocar uma música triste e expressar diante dos homens que hoje não acordou bem. Mas uma geração verdadeira pode estar pegando, quebrando o pau que for, o sorriso continua no rosto. Eu tenho ovelhas que começaram comigo na sala da casa da minha avó, e elas falam: nunca vi o pastor chorando. Nunca vi. No dia que eu chorei na frente da igreja, eu recebi tanto abraço que eu fiquei: gente, olha, tá tudo bem, tá? Calma. Quando eu adorando a Deus, aquela alegria invade o nosso ser. Por que a gente acha que a gente só chora por tristeza? Mas eu choro, irmãos, quando eu sinto a graça de Deus de uma forma tão especial. Quando eu prego e falo dessa graça de uma forma tão especial, a gente não consegue se controlar. Só que essa geração só experimenta o derramar de lágrimas olhando para o passado, olhando para a dificuldade, olhando para a perda e não em forma de gratidão. Deus tirou carrasco, e não é porque Ele quer ser carrasco, é porque a geração fez Ele ser. É a geração que só aprende passando por dores. Eu nunca vi nessa geração um crente que passa por alegria e continua o mesmo na forma de adorar. No dia que eu disse ali, no dia que Deus dá 10 centavos de poder, 10 centavos de honra, e aí o agricultor diz: você está em mim, cara. Você não tem condição de produzir só, não. Isso aqui é Jesus lembrando a mim, a você, porque eu falei, eu vou te repetir. Isso aqui Jesus vai dizendo quem é Ele, quem é eu. Ele está dizendo quem é Ele, quem é você. Ele está dizendo: eu sou a fonte de nutrição. Sem mim você não pode fazer nada. Você jamais pode produzir de si mesmo. Porque se você produz de si mesmo, não é verdadeiro. Se você produz de si próprio, não é verdadeiro aquilo que você está produzindo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. É sinal de que existe falsas. É impossível alguém que tenha, aleluia, o comando de tudo, deixar o ramo produzir por si mesmo. Se o ramo produziu de si mesmo, nunca fez parte da videira. Eu quero que você entenda isso. Não sei porque Deus está falando dessa forma e Ele sabe por quê. Porque o que eu tinha preparado era outra coisa, mas amém. Nós temos que aprender a ser dependentes de Cristo. Não navegar na nossa própria vontade, no nosso exuberecer de ego, mas nós nos darmos como verdadeiros adoradores, sem esperar nada. Só vim para dar. Quando foi que você entrou na igreja dizendo: eu não quero nada, eu só vim agradecer? É assim que Deus fala. Eu não quero, Senhor, que o Senhor fale. Não, eu só quero adorar. Eu só quero render a dica porque eu estou vivo. Nunca chegou na minha casa o recibo cobrando o ar que eu respiro. Nunca chegou na minha casa. Misericórdia, imagina. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. E todo dia o ar está ali, ó. Todo dia o fôlego de vida está ali. Todo dia.
dia, Ele está aqui conosco. O fogo pega. E nós estamos em união em Cristo. Permanecemos em união. Os dias estreitando e permanecemos em união. Era para parar. Era para você desistir. Mas o grandão Jeová te trouxe hoje aqui. Era para jogar tudo para cima, desanimar. O vento soprando para um lado para o outro. O vento querendo parar, destruir, acabar. Mas Jeová desceu na conquistando para te falar. Eu sou o seu Deus e operando Deus em proteger. Eu sou o seu Deus e operando Deus em proteger. Jesus certo dia recebeu falar. Porque agora eu vou te ensinar. Senta comigo, vamos conversar. Senta comigo que eu vou revelar. Quem é você aqui nesse lugar? Quem é você aqui nesse lugar? E Jesus vai dizer: eu sou a videira. Meu pai era videira. O meu pai era lavrador. Se está aí, tem que produzir. Mas se você não produzir, a igreja vai deixar tudo. Vai ter um encontro com você, rapaz. Vai ter um encontro com você, mulher. Vai tratar você, a você.